Você já parou para pensar que as plantas, mesmo sem cérebro, elas podem se lembrar de alguns eventos passados? E mais, que essa memória pode ser moldada e até transmitida através das suas interações com o mundo microscópico ao seu redor? Parece uma coisa assim de meio ficção científica, eu sei, mas é pura ciência. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e esse é o nosso podcast que descomplica o mundo da biotecnologia dos produtos biológicos na agricultura. Antes de começar, eu só queria agradecer vocês por compartilharem os vídeos, por mandarem mensagens falando que os conteúdos estão muito legais e que vocês estão conseguindo aprender mais sobre produtos biológicos. É justamente por isso que eu criei esse podcast, para dar esse suporte para vocês e, obviamente, aprender junto. Porque tem muitos temas que eu revisito, que sempre sai alguma novidade. Então, eu fico muito feliz de estar dando esse apoio para vocês e também auxiliando de alguma forma a vocês entenderem melhor sobre como os micro-organismos funcionam, como utilizar eles na prática, e saibam que vocês podem sempre mandar mensagem, conversar, que a gente está sempre disponível aqui para isso, tá bom? Inclusive, se você ainda não segue @bioagrotech.podcast, já curte, compartilha e também deixa seu comentário aqui no Spotify. Vai ser muito importante para a gente conseguir levar esse conteúdo para outras pessoas que também tenham interesse. Mas enfim, nesse episódio a gente vai explorar como as plantas registram e respondem a experiências ambientais e como os micro-organismos eles desempenham esse papel crucial no processo. A gente vai entender que a memória epigenética, o priming e tudo isso pode ser aplicado para uma agricultura mais resiliente e, obviamente, mais produtiva. Então, se prepara, já pega caneta e papel, que a gente vai começar a entender tanto o micro quanto o macro dessa biologia vegetal. Quando a gente fala em memória, geralmente a gente pensa em cérebro, a gente pensa em neurônio, mas as plantas, apesar de não terem um sistema nervoso central, elas demonstram uma capacidade impressionante de registrar informações sobre o seu ambiente e ajustar as respostas futuras com base nessa experiência. Isso é o que a gente chama de memória das plantas. Essa memória não é igual à nossa de ser humano, de recordar alguns fatos ou eventos. Nas plantas, elas se manifestam com uma mudança fisiológica e molecular que preparam elas para desafios futuros. Por exemplo, uma planta que sofreu um ataque de praga pode desenvolver defesas um pouco mais robustas em ataques subsequentes. Ou uma planta exposta a um período de seca pode se tornar mais tolerante à escassez de água no futuro. Olha como isso é impressionante. E essa história ela já tem uma linha do tempo bem interessante. Então, lá nos anos de 1990, alguns pesquisadores eles começaram a observar que as plantas submetidas à seca, elas ficavam mais tolerantes à escassez de água em eventos futuros. Em 2001, Pavet e seus colaboradores mostraram que o priming contra patógenos podia ser transmitido para próximas gerações. E a partir de 2010, a epigenética vegetal se consolidou como campo, revelando como marcas químicas do DNA funcionam como anotações no manual genético da planta. Ou seja, as plantas realmente guardam experiências e isso pode ser herdado pelos descendentes. Tá, mas como é que isso acontece? Uma das principais formas é através de mecanismos epigenéticos. Só para vocês entenderem, a epigenética ela estuda as mudanças na expressão gênica, que não envolve alterações na sequência do DNA, mas sim modificações químicas que ligam ou desligam genes. É como se a planta ela anotasse no seu manual de instruções genéticos as lições aprendidas com o ambiente. E essas anotações, elas podem ser passadas para as próximas gerações. Lembra quando você era criança e colocava o dedo na tomada para ver o que tinha e levava um choque? E a partir daquele dia nunca mais você colocou o dedo na tomada? É mais ou menos isso que acontece com as plantas. Agora, a parte mais intrigante, que é o papel dos micro-organismos nesse processo, é que as plantas elas não vivem isoladas, né? Isso a gente já sabe. Elas estão constantemente em interação
com várias comunidades de bactérias, de fungos, de leveduras, de outros micro-organismos que estão presentes ali no solo, nas suas próprias estruturas. Essa comunidade é conhecida como microbioma, é fundamental para a saúde e desenvolvimento da planta. Inclusive, a gente falou sobre a rede Wi-Fi que existe embaixo do solo, que é essa interação entre os micro-organismos que estão ali e também as raízes. Se você ainda não escutou, volta lá. Agora eu não sei se é o episódio 23 ou 24, mas é super interessante e vale a pena escutar. Voltando. Algumas pesquisas recentes mostram que os micro-organismos eles podem atuar como gatilhos ou mediadores dessa memória das plantas. Por exemplo, a presença de certos micro-organismos benéficos podem preparar a planta para futuras ameaças. É um fenômeno conhecido como priming microbiano. Isso significa que a planta, ao interagir com esses micro-organismos, ela ativa suas defesas de forma mais rápida e eficiente quando confrontada por um estressor, um agente de estresse, como um patógeno ou uma condição ambiental adversa. Tá, mas como é que isso funciona? Os micro-organismos eles podem produzir compostos que sinalizam para as plantas, ativando as suas vias de defesa ou de tolerância ao estresse. Eles também podem influenciar diretamente as modificações epigenéticas da planta, que altera a forma como os genes são expressos e, consequentemente, a resposta da planta. Lembra na aula de genética, quando você ouvia que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente? Ou seja, está totalmente conectado. É uma verdadeira comunicação cruzada. E essa memória do microbioma, ela permite que as plantas tenham micro-organismos benéficos através de mecanismos epigenéticos e até mesmo transmitam verticalmente, ou seja, para os seus descendentes, essas informações. Isso tem várias implicações enormes para a agricultura, porque a gente pode treinar, entre aspas, as plantas para serem mais fortes, produtivas e utilizando essas comunidades microbianas a nosso favor. Inclusive no episódio, se eu não estou enganada, sobre tricoderma, a gente também falou sobre isso e como eles auxiliam a planta a ficarem mais preparados a próximos ataques de patógeno. Para vocês terem uma noção prática, o Azospirillum brasilense, que é muito usado no Brasil como bioinoculante, ele não só fixa o nitrogênio, mas também ajuda a planta a tolerar essa seca, ativando esses genes de estresse antes mesmo da crise chegar. Bacillus subtilis, famoso biofungicida que a gente comentou bastante nos episódios passados, ele induz a chamada resistência sistêmica induzida. É como uma vacina natural que deixa a planta pronta para reagir mais rápido contra as doenças. Entre os fungos, a gente tem o tricoderma, que eu acabei de comentar, que além de controlar esses patógenos, também pode induzir a memória de defesa e estimular a produção de fitoalexinas. Já o Rhizófagos irregulares, um fungo micorrízico arbuscular, ele melhora a tolerância à seca e até os solos contaminados. As plantas colonizadas por esse fungo mostram que essa memória de resiliência pode persistir por várias gerações. E até mesmo os fungos entomopatogênicos, como o Metarhizium robertsi, é conhecido, por atacar os insetos, mas ele consegue colonizar as raízes e aumentar a tolerância da planta a estresses ambientais. E é realmente incrível que tudo isso possa ser passado para frente. Em 2020 e 2024, esses estudos com tricoderma e bacilos conseguiram prever essa transmissão da memória induzida para o que a gente chama de herança transgeracional. Imagine as nossas culturas como milho, soja, algodão, cana-de-açúcar, naturalmente resistentes à seca, inundações ou pragas, só pelo uso correto dos micro-organismos certos. Isso não é um futuro distante, já está acontecendo no presente. Um exemplo muito claro está nos bioinoculantes comerciais. No Brasil, os produtos à base de Azospirillum brasilense e Bacillus subtilis, eles já são amplamente utilizados nessas culturas, mas eles não aumentam só a produtividade, a absorção de nutrientes, que é algo que a gente fala bastante aqui, mas eles também funcionam como uma memória preventiva contra seca e fungos. Ou seja, se você já está utilizando um produto biológico na sua fazenda, um bioinoculante ali no tratamento de semente ou no suco de plantio, e até mesmo
uma aplicação via pulverização, talvez você já esteja promovendo essa transmissão geracional, ou seja, as próximas plantas que possam vir a partir dessas sementes, desse banco de sementes que está ali, já pode vir mais preparada em relação a condições adversas, tanto bióticas quanto abióticas. Por isso que é muito interessante na hora de você escolher uma semente, é saber se ela foi tratada com produtos biológicos também, porque isso pode auxiliar futuramente você na sua lavoura. Já parou para pensar nisso? Uma outra aplicação interessante é a engenharia do microbioma. Cientistas eles estão trabalhando para entender e manipular as comunidades microbianas do solo para criar ambientes que promovam a resiliência das plantas. Isso pode envolver uma seleção de micro-organismos com características específicas, que é algo que a gente já faz no laboratório, mas com que a mais de modificação genética dos micro-organismos para que eles desempenhem as funções desejadas, como por exemplo a detoxificação de solos contaminados, solos, por exemplo, solos de cerrado que possuem muito alumínio, são solos ácidos, ou até mesmo áreas contaminadas, uma promoção de crescimento em condições de estresse e trazendo assim uma produtividade maior do que a esperada. Imagine as culturas que por meio das suas interações com os micro-organismos são naturalmente resistentes a esses fatores, até mesmo inundações, que a gente vê muito e está presenciando, principalmente na região sul do país, ou ataque de insetos, que a cada ano a gente tem que enfrentar na lavoura insetos diferentes, pragas diferentes. Claro que isso totalmente relacionado com o clima que a gente vive. E isso pode ser possível. Não é mais uma ficção científica, é uma realidade que a gente está conseguindo construir à base de pesquisas, de testes, novos produtos, e também na compreensão dessa memória das plantas e do poder dos micro-organismos. Porque a natureza, ela ensina a gente a ser mais eficiente e mais sustentável. E se a gente para pensar até em relação ao priming que eu comentei com vocês, que é um treinamento em relação às plantas e os micro-organismos, ele por ser um estado fisiológico, ele não consegue ativar permanentemente as defesas, mas ele consegue ter uma sensibilização molecular, em que as vias de sinalização, que são geralmente mediadas aí por ácido jasmônico, ácido salicílico, por etileno, elas conseguem permanecer em um nível basal, pronta para disparar quando for necessário. E do ponto de vista molecular, o priming ele envolve essas alterações epigenéticas, como por exemplo a metilação do DNA e as modificações nas estonas, que é uma acumulação das proteínas sinalizadoras em metabólitos de defesa e que podem ser mobilizados rapidamente para um novo estresse. Essa memória adaptativa, ela pode se estender até essa geração seguinte, que a gente já falou bastante, por esse fenômeno que é a herança transgeracional do priming. Dessa forma, o priming ele representa um mecanismo crucial da plasticidade adaptativa e permite que as plantas não apenas reajam, mas aprendam com experiências e ambientes. Engraçado isso, né? Porque a gente escuta falar sobre os mentores que auxiliam as pessoas a mudarem de vida, a ter um padrão comportamental diferente, e está totalmente relacionado com isso, o que a gente busca nas plantas também. Então, se a gente adiciona um micro-organismo diferente ali no solo, a planta vai responder de uma forma diferente. E, se for um organismo benéfico, pode auxiliar até na próxima geração. E é isso que a gente tenta fazer, né, com essas mentorias que a gente escuta falar por aí. É realmente mudar o padrão para que as próximas gerações sejam diferentes. Olha que interessante. Mas, enfim, dei uma viajada aqui. Me conta nos comentários o que você acha sobre isso. Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um episódio do Bioagrotech. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado e entendido como funcionam essas mudanças epigenéticas, a relação do priming, da herança transgeracional, e que você entenda a importância dos biológicos ali no solo. E além disso, a memória das plantas que são totalmente influenciadas pelo microbioma, que é realmente um campo de pesquisa que está em abrangência. Te espero no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau!